A gente vai respondendo durante a live. Boa E noite, aí, meu garoto? pessoal. Grande Tudo Cláudio. bem? Tudo bem, você? Maravilha. Seu som tá um pouco baixo. Tá um pouco É? baixo seu som. Tô escutando. Vou falar mais alto aqui. Escutando melhor? Agora tô. Agora Tá tô. melhor? Tá. Maravilha. Me Mirlânia, minha conte. paciente. Então, hã? Não, saudade que a Mirlânia é uma paciente antiga aqui, que sabe de tudo, pessoal, aqui já inteirado de como melhorar a forma física. Mas é Maravilha, sempre bom maravilha. relembrar. Obrigado É pelo isso aí. convite Eu aí, estava falando com Cláudio. o pessoal que a gente hoje, além de falar de saúde, né, que é o que a gente sempre fala aqui, saúde é o quê? Bem-estar, né, acordar bem, dormir bem, imunidade também. A gente vai falar de forma física, né, de toda essa parte fitness que a gente chama, né? A É, e parte que, e também que eu... estética em relação à massa muscular, que você entende bastante Legal, de hormônios e tal. legal. Então, esse conjunto todo aí a gente vai falar hoje, tá? E Show de aí, de bola. cara, eu queria fazer uma pergunta. O que você entende, assim, por exemplo, quando você pega um paciente, o que você foca em primeiro lugar nesse paciente? É estética? Você busca a parte de saúde como um todo? Você olha mais os hormônios? Tá. Que você olha no paciente? Eu não desvencilho isso, eu vejo muito comum as pessoas, a saúde é uma coisa, a estética é outra, fala só muito em emagrecimento, pensando na saúde como se a estética não tivesse inserido na saúde. E tá aí muito, a gente sabe o quanto que a autoestima, você se gostar, você se olhar numa foto, no espelho, você ver que você está sentindo, você se sentir bem, é importante para a sua saúde não só para a saúde cardiovascular, para a saúde, né, mas também para a saúde psíquica, saúde mental. Né? O quanto é bom você estar se sentindo bem e o quanto você vai se relacionar melhor, você vai tratar melhor as pessoas, um dia que você não está se gostando, você vai querer sair de casa. Então, eu gosto de até de falar para as pessoas, eu não vejo diferença entre saúde e fitness. Eu acho que está dentro de cuidar da saúde, num primeiro momento, mais visando estética mesmo, sem nenhum problema, e melhora de autoestima, a gente vê o quanto que as pessoas se preocupam com isso, e não vejo nenhum problema em querer emagrecer para esse fim, né, e ganhar massa muscular para esse fim também. E no segundo momento da vida, né, no primeiro momento mais jovial, você pensando mais em estética, autoestima. E isso no segundo momento, visando envelhecimento saudável, uma composição corporal que te deixa independente, a gente sabe o quanto a deficiência de massa muscular, massa óssea, a artrose pode impactar na nossa qualidade de vida ao envelhecer. Então, somos dois, Cláudio. É só mais estética. Lógico que as queixas são, às vezes, mais variadas, né? Tem gente que, às vezes, está mais focado, né? Não tem nenhuma queixa muito ligada à saúde, né? Como fadiga, depressão, ansiedade, obesidade, não tem uma hipertensão, doença cardiovascular, e sim está focando um pouco mais numa qualidade corporal, numa diminuição de massa muscular. E o que eu acho mais interessante na nossa abordagem é que, né, essa parte funcional, hormonal, é que uma coisa leva a outra. A mesma estratégia que eu faço num paciente que vem com obesidade ou com sarcopenia, que sarcopenia, para quem não sabe, é deficiência de massa muscular, envelhecimento. É a mesma abordagem que eu faço com a pessoa que não tem. Né? Às vezes a pessoa tem um pouco de gordura abdominal aumentada, não necessariamente caracterizando a obesidade. A mesma estratégia que eu vou fazer para essa pessoa ter um abdômen mais definido, é a abordagem que o obeso faz, né? Muito parecido também, né? E a mesma coisa por Aham. sarcopenia. Então, o mesmo conceito alimentar em relação à ingestão de carboidrato, proteínas, otimização hormonal, suplementos, vai se fazer o treino de força, né? Para ganho de massa muscular sempre tem que ser preponderante. Então, tá muito linkado. Eu não separo muito uma coisa da outra É assim. isso aí. Por isso que o nome da nossa medicina é medicina integrativa. Exatamente, exatamente. Já Então, estão perguntando aqui, depois do 40, o metabolismo muda ou é mito? isso, não, o metabolismo ele é secundário a uma mudança mais global. As pessoas pensam que você envelheceu, o metabolismo cai e aí que começa uma diminuição de hormônios. Não, ao contrário. A partir de uma certa idade, com a diminuição do perfil hormonal, processos inflamatórios, o estresse oxidativo,
essa diminuição vai levar a uma diminuição do metabolismo lá na frente. Então, a queda do metabolismo é secundária a um desequilíbrio enzimático e hormonal que vem com o passar dos anos, e não o contrário. Isso é muito importante entender, porque muitas vezes você vai ver uma pessoa, às vezes já mais velha, com uma diminuição de hormônios, inflamada, e querendo perder a barriga, coisa do tipo, né? E aí vai lá, se diminui muito a ingestão de alimentos dela. Ela já tem um metabolismo baixo por essa diminuição hormonal, né? E aí você vai lá e diminui mais ainda aquele consumo calórico. Realmente ela vai se sentir muito cansada, desanimada, baixa performance no exercício pela pouca ingestão calórica e vai ter pouco resultado. Uma pessoa cansada, logicamente, ela não vai conseguir se exercitar, ela não vai conseguir puxar, fazer uma atividade de força com eficiência, ficar numa esteira, e, logicamente não vai nem queimar gordura e muito menos ganhar massa muscular, né? Então... Estão perguntando aqui qual a melhor forma de continuar praticando atividade física sem perder peso. Deve ser massa muscular, né? Porque o que ela quis dizer, acho que é em relação à troca, né? Então, o ideal é que a gente consiga, de uma certa forma, tentar preservar ou até ganhar massa muscular em paralelo à perda de gordura. As três principais formas, realmente, de você conseguir fazer isso você ter treino de força, né? Logicamente, o treino aeróbico é importante, tem de forma paralela, mas o treino de força, principalmente, eventualmente até mais metabólico, né? Com menos carga, menos repetição, com mais repetição, menos intervalo. Isso vai variar conforme o tipo de momento que a pessoa está treinando também. Então, o treino de força estando de forma preponderante. O treino cardiovascular sempre importante. Não comer muito pouco. Se você comer muito pouco, realmente vai perder massa muscular, vai ficar muito difícil realmente a manutenção da massa muscular, né? E, eventualmente, a otimização hormonal. Que a gente fala modulação hormonal. Então, você ter um perfil hormonal saudável ou otimizado ou repondo os hormônios, ou otimizando, é crucial para que a gente consiga um emagrecimento, uma queima de massa de gordura. Não, emagrecimento, a gente tem que parar de achar que emagrecimento é só perder peso, né? A gente pode perder peso em forma de massa magra, o que não é nada saudável, né? O que não é bom para a saúde, nem para a saúde, muito menos para mental, né? Porque você vai ter uma flacidez corpórea importante, assim como a saúde em relação à movimentação, coisas do tipo, né? A massa muscular é importante para várias coisas, então você perder massa nunca vai ser interessante numa restrição calórica muito importante. A gente vê as pessoas que eventualmente tomam algum medicamento mais potente para ficar sem fome, passam por cirurgia, é muito comum a gente ver esse emagrecimento. Como ao longo dos tempos a gente se baseou muito em balança e pouco em composição corporal, essas estratégias de restrição, elas ficaram muito mais comuns de fazer, né? Então, seja por cirurgia, seja por medicamento, você queria bater uma meta na balança. Eu sempre, quando era mais adolescente, queria ter um número X, eu queria pesar 65, que para mim era um peso de jogador de futebol. E eu falava, nossa, tem que bater isso, seja as custas. Eu corria muito, dormia com fome, e eu não olhava para a minha composição corporal. Hoje eu peso 15 quilos a mais, para você ter ideia. Hoje do 15 anos atrás eu pesava 67. Hoje eu chego a pesar 32 hoje. E com a percepção de gordura abdominal menor. Naquela época eu não tinha bioimpedância, né? Eu fazia era mais por pesagem e visual mesmo, né? Mas, nossa, para mim, se eu aumentasse 3 quilos na balança, eu estava gordo. Eu subi 15 quilos na balança e foi em forma de massa magra, né? Então a gente tem que acabar com esse mito de que peso como eu falo gordura. sempre, de que é que você é feito? Porque tem gente que chega lá, nossa, doutor, depois de 2 meses, nossa, perdi só 1 quilo. Quando vai ver, perdeu 5 quilos de gordura, né? E ganhou 1 de músculo. Então, sem dúvida. Porque é muito comum, principalmente na nossa abordagem hormonal, se você 1 quilo de músculo traz 1 quilo d'água. Em média. E é impossível você não ganhar água quando você ganha músculo. E por isso que o músculo, ele nos torna jovial. Porque um dos estereótipos do envelhecimento é você perder o tônus facial. E quando você perde músculo, o seu rosto afila. Então não vai ter visualmente nem preenchimento, às vezes, que consiga substituir isso, porque perdeu o músculo, perdeu água. As pessoas pensam que o músculo, que o rosto é muito feito de gordura. Não, isso realmente na obesidade vai se ter um depósito de gordura, mas pessoas que não estão obesas, muitas vezes não. Você vai ver pessoas muito fortes,
por exemplo, fisiculturistas, eles muito fortes e com muito pouca gordura, o rosto desse tamanho. Aí por quê? Porque ele tem tanto músculo que aumenta o volume facial. E a gente sabe o quanto que, para muitos homens, isso é uma característica que melhora a autoestima. Você que trabalha nessa parte estética também, você deve saber o quanto que muitos homens ficam atrás desse volume facial e o quanto que ser magro acaba diminuindo a autoestima desses homens também, né? E às vezes muitos homens obesos até eles não gostam de diminuir porque eles têm esse receio de perder o rosto. Porque o rosto acaba dando um certo... rejuvenescimento, até um certo status, vamos dizer assim também, isso é verdade. Para o indivíduo, para o homem principalmente, né? Eles ficam muito receosos. E como a maioria das pessoas que passam com a gente já fizeram tratamentos mais de restrição calórica, eles têm na mente deles que perder peso, eles vão perder rosto. E quando eu falo para eles, cara, se a gente melhorar seu perfil hormonal, seja com suplemento, hormônio, musculação e não comer tão pouco, né, como você sempre fez, a gente conserva a sua massa muscular ou até aumenta e você só queima gordura. E aí o seu rosto mantém. E isso eu sempre falei, a pessoa vê que isso acontece. Mas quando você fala comer, é comida de verdade, né? Ah, sim, sem dúvida. Gordura sem dúvida, boa, né? proteína. Gordura de qualidade, proteína. A gente tem que... Um grande erro, acho que do que se teve nos últimos anos, erro não, né? Que era o que se tinha, era o que tinha, aquela brincadeira que tem para hoje. O que tinha nos últimos anos de emagrecimento era comer pouco, né? Seja com qualidade, seja sem qualidade. E com a evolução do conhecimento, a gente começou a ver que, lógico, a quantidade é importante, a gente passou, eventualmente, a não ter medo, essa ojeriza de comida que se criou, né? Como que você queria comer pouco? Então, quanto menos caloria, melhor. Talvez era uma frase que emblemou-se vários anos no emagrecimento, né? Vamos comer muito pouco, né? Para realmente... E aí você realmente tinha essa perda de qualidade. Então hoje a gente sabe que não precisa ter medo, eventualmente, de comer. Comida nunca fez mal para ninguém, que as pessoas só passaram a comer muito errado, né, Cláudio? Veio sanduíche, veio granola com cara de que era bom para a saúde. Era cereal integral, era iogurte zero gordura e com lotado de açúcar, barra de cereal lotada de farinha de trigo, açúcar e só com restrição de caloria e com 1 grama de fibra, suco de fruta com 1 grama de fibra e com 30 gramas de frutose. Então, se deturpou completamente, né, a questão da caloria, né? E as pessoas por isso que eu falo. De caloria. É desembalar menos e descascar mais, né? Exato, que a gente sempre fala. Então, não tem medo. Quem costuma ter cãibras, além de banana, o que é que você indica? Me conte. A cãibra é multifatorial, né? A fadiga, o treinamento intenso leva à hipóxia muscular, né? E a produção de ácido lático e consequentemente, cãibra. Se realmente for por um treinamento intenso, vai ter que diminuir talvez um pouco a carga, uma melhor ingestão de proteína, muitas vezes a gente fica deficiente. A creatina, né, também participa de reações metabólicas importantes na produção de ATP pela célula muscular. Então, o magnésio, né, a gente sabe muito, aprendemos muito o Dr. Lair sempre. É porque o pessoal fala muito da banana pelo potássio, né? Mas o magnésio acho que é mais importante ainda. Tá, sim, né? Mas é um multifatorial, viu? Multifatorial, um conjunto, potássio, como ele falou. E se não for de atividade física, secundária atividade física, alongamento ajuda também. E os minerais todos, potássio, magnésio, zinco, silício, né? Faz parte da composição da fibra. Uma coisa importante também que é muito... que diminui com o envelhecimento, diminui com o uso do remédios para colesterol como estatina, que é o enzima Q10, né? Que também tem essa participação na produção de excelente. Você sabe tudo. Perguntaram aqui embaixo que pode falar da coenzima Q10. Então, a coenzima Q10 ela participa do ciclo de Krebs na formação de ATP, de energia. E todas as suas células têm mitocôndria. Então, ela vai te dar energia e ainda vai melhorar a performance em qualquer lugar que tenha células que é no seu corpo todo. Então, vai melhorar o rim, vai melhorar o cérebro, vai melhorar a memória, vai melhorar... E também a gente vê muita coisa da fadiga mesmo, do cansaço, né? Aí, por exemplo, tem gente que está tão cansada que não consegue dormir. Então, vai melhorar o sono. É um conjunto muito grande. Então, sim, assim, esse suplemento aqui eu não deixo de tomar de jeito nenhum. Sem dúvida. E a coenzima Q10. Essa é da Nutritional. Eu acho bem interessante porque ela é 200 miligramas, uma dose bem alta. Legal. E pode ser sublingual também, né?
Tem sublingual, sublingual a gente, também, a absorção é bem legal. eu Essa é na forma de gosto bastante da biquinona, que a injetável. absorção é melhor ainda. Nessa quarentena Legal. não podemos se exercitar, então minhas pernas, às vezes não sinto minhas pernas. O que será? Primeiro que nessa quarentena dá para se exercito todo dia, né? É, Ontem eu dei esporro de uma pessoa que falou ontem aqui é, é, que era só para rico, que não sei o que lá. é, é. Não, pelo amor de Deus, todo mundo se exercitando, fazendo live aí de exercício. Você pode se Sim, sem exercitar em dúvida. casa. Não quero sair de casa. Na praça, na praia, qualquer lugar. Agora, não quero sair de casa. Vai em casa mesmo, faz Sim, agachamento, faz, né? tem, Não está sentindo provavelmente porque a microcirculação deve estar péssima, né? sem E dúvida. aí você começa a ter uma deficiência de sensibilidade. Eu O que também, que você gosta de... e também avaliar, lógico que às vezes a sensibilidade diminuída também, não sei se o caso dela é pré-diabetes, diabetes, né? A gente parestesia de membros aí, se for o caso, fazer um controle mais rigoroso aí do açúcar no sangue. A gente sabe o quanto que o açúcar alto ativa as citocinas inflamatórias e pode aumentar a chance de uma Sem infecção mais dúvida. grave pelo E ela que coronavírus, né? devia ser uma pessoa que fazia atividade física e agora parou, né? Deve ter subido insulina, açúcar. Sem Eu dúvida, aconselho recomeçar a atividade física, né? De começa a imediato, começar e não tem quem sentido. sabe já fazer exames aí também, né? E o que mais que o pessoal... Primiliano, grande Roberto, grande amigo. Estamos eu e o Cássio te acompanhando, maravilha. Seus fãs aqui, Robertão. Ah, que ótimo, legal. Eu mudei para país muito frio, meu corpo sempre muito cansado. Me sinto lenta. O que é que está acontecendo? Tenho 40 anos. Como é que foi a pergunta? Ela mudou para um país muito frio, tem 40 anos e está se sentindo mais cansada e mais lenta. Tá. O frio acaba isolando um pouco mais as pessoas, né? A gente sabe que pessoas em países mais frios tendem a ter maior incidência de depressão, por exemplo. Muitos falam da vitamina D. A gente sabe que o contato humano, né, pode é muito importante. Você está com frio, você tem a tendência a se a sua tireoide Travou um produz mais pouquinho hormônio da lá. tireoide, o que vai eventualmente fazer aumentar o seu gasto energético. Se você comer igual, come no verão, você vai ter que emagrecer, mas você pode realmente ficar mais cansado. É muito perceptível para mim quando eu faço uma viagem para algum lugar de muito frio, que eu fico cansado. Você vai bater perna ali, aquela coisa de fazer turismo, e você fica cansado rapidamente, né? Porque realmente há-se um aumento no gasto energético, né? E a recíproca é verdadeira. Lugares muito quentes, dá uma diminuição, você fica mais lesadão, né? A tendência é você ficar mais parado, né? Mas a gente Eventualmente nota mais também que quando as pessoas se mudam, elas diminuem a atividade física também. E quando tá frio, as pessoas não saem de casa, né? sem dúvida. Então, não é à toa que em Paris tinha um cara correndo no friozão, assim. Ele passou pela gente. Aí a gente, nossa, eu tô todo agasalhado aqui. Como é que você tá correndo no frio, muito frio? Ele falou: se eu não correr, eu vou entrar em depressão. Porque aqui são 3 meses assim, nesse clima, né? E é muito desafiante mesmo correr no frio daquele. Então é mais ou menos isso, a gente fica mais sedentário, como ela falou, não sinto minhas pernas. Aí a microcirculação diminui, a produção de endorfinas, a oxigenação cerebral diminui, e aí diminui a produção de serotonina, que é o hormônio do bem-estar, etc. E o resto também, né? Você acaba pedindo para eu colocar de novo, ó, CoQ10, coenzima Q10, tá certo? Eu gosto muito independente da desse... temperatura. Pode falar. Ah, Você gosta muito muito desse polivitamínico aqui, o Enhanced Energy. Legal. Eu acho ele bem completo. Legal, Ele tem uns 20 antioxidantes também, não é aquele negócio de centro. Legal. Então, quando ele tem uma vitamina, sei lá, que nesses polivitamínicos normais é 40 miligramas, aqui é 400, é uma dose bem maior, é bem... Legal. Eu gosto dele, ele dá uma energia, assim, é bem interessante. Claro que é um conjunto, como eu falei, tá? E também, deixa eu ver, ômega 3. Você usa, né? Sempre? Isso eu sempre usei. Cada vez mais evidências, né, Cláudio, no processo inflamatórios crônicos. Hoje, mais do que nunca, a gente vendo o quanto que a inflamação, né, que era uma coisa que a gente já fala há bastante tempo, inflamação crônica subclínica, produção de interleucina 6 nas doenças crônicas do envelhecimento, participando em depressão, obesidade, câncer, doenças degenerativas cerebrais, diabetes, tendo ações diversas aí. E agora
o corona teve uma... Acho que não dá para pensar lado bom, talvez seja a palavra, mas as pessoas vieram entender o quanto que talvez o não cuidado com a saúde cause uma doença mais aguda. Porque essas doenças que a gente falou agora, que eu falei, ela é aquela coisa, eu tô mais gordinho, eu fumo, eu sou sedentário, mas o problema estava longe, né? O diabetes, eventualmente eu trato com remédio, era mais distante, não era tão visual. O fumante ia morrer daqui um tempo, não ia ser... Agora não. Essas doenças, o tabagismo, o cara viu, não, posso morrer depois de amanhã sendo fumante, eu estou no obeso, o cara viu uma consequência mais imediata daquela situação que ele está, e isso talvez venha para um lado bom, né? Aqui talvez faça a pessoa se conscientizar despertando mais, né? E Essa semana foi bem mais cheio lá na clínica, foi bem mais cheio, gente que eu nunca vi também, foi bem interessante. Quem tem hipertensão pode usar cúrcuma e gengibre. Eu acho que a cúrcuma até entra de encontro em relação ao ômega 3, que eu até comentei da inflamação crônica, porque a cúrcuma tem um poder inflamatório, né? Combatendo o fator de necrose tumoral, anti-inflamatório muito bom, combatendo o fator de necrose tumoral, e a ômega 3 indo contra também essas citocinas pró-inflamatórias, que é a interleucina 6, que teria participação na gravidade da infecção respiratória pelo coronavírus. E por isso que a obesidade se tornou um grande fator de risco em jovens, porque o obeso, o jovem, né, que a gordura no obeso ela pode se comportar um pouco diferente em relação a uma pessoa mais velha, porque no obeso ainda é uma novidade, né, um corpo estranho. Às vezes a pessoa mais velha, como foi um processo um pouco mais lento, né, uma decomposição, uma perda de massa muscular paralela a um ganho de gordura, o corpo foi, de uma certa forma, até entendendo, vamos dizer assim, né? Se for um processo mais longo. Aquela coisa mais aguda do ganho de peso, principalmente no jovem, uma coisa muito estranha para o corpo, fica como se fosse como se fosse um vírus, um antígeno mesmo, né? E o corpo produz inflamação. Essa inflamação ela é ruim, até então era ruim a longo prazo, como eu disse, e agora está se vendo como essa inflamação aguda pode nos matar de forma aguda no coronavírus, né? Então, inflamação crônica, pessoal, PCR, ferritina, fibrinogênio, VHS, são marcadores que a gente deve estar eventualmente fazendo com o nosso médico que nos acompanha para estar avaliando essa tal de inflamação crônica. E a cúrcuma ajuda muito nessa inflamação. Ela perguntou, o gengibre também, né? Souza 2006, ela falou, tem ansiedade generalizada com síndrome do pânico. Depois comecei a tomar coenzima Q10, ômega 3, magnésio, junto com atividades, tudo melhorou, graças a Deus e dicas do Dr. Cláudio. Maravilha, tá vendo? Não precisa nem pagar consulta, eu dou um monte de dica aqui, pô, dá pra, né? Sem dúvida, sem dúvida. Outra coisa interessante, muita gente pergunta, e ontem eu fiquei meio... pode tomar limão todo dia? Pode usar cúrcuma todo dia? Mas ninguém pergunta se pode tomar refrigerante todo dia. Entende? Então, assim, tem coisas extremamente benéficas. Parece que é uma coisa benéfica quando você toma uma semana. E depois disso vai te prejudicar nunca. Essas coisas que a gente comenta aqui são excelentes. Magnésio, para sempre. Ômega 3, sempre. Eu uso há 10, 12 anos, sei lá. O seu corpo é que nem combustível. O seu corpo não parou, né? Você está usando. Exatamente. Né? Pronto, boa. É combustível. Coenzima Q10 é combustível. Se você puder tomar todo dia, é maravilha. Né? Vai gastar aquilo ali. Vou fazer uma analogia com, eventualmente, você melhorar o seu poder aquisitivo e trabalho. Você vai trabalhar um dia, você tem que trabalhar vários dias, economizar dinheiro vários dias para fazer um patrimônio. Se você quiser ter um patrimônio em relação à sua saúde, né? O patrimônio... Agora, é engraçado que o patrimônio... Olha que interessante, outro detalhe do coronavírus. O patrimônio de saúde, quem fez o patrimônio de saúde está talvez escolhendo um benefício agora, né? E também quem fez o patrimônio de dinheiro também. Você vê que as duas coisas podem, uma estar ligada à outra na parte mental, né? Então, as pessoas têm que se preparar. A saúde você não vai ter uma semana fazendo exercício, uma semana suplementando. Um tempo da vida você se dedicando àquilo, né? Então, a suplementação. Quando você planta, quando você planta, não colhe na outra semana, né? Então, não pode, a ideia também não é desestimular ninguém. Claro. Tem que começar, né? Ninguém começa, ninguém ficou bom do nada, né? Ou começa por consciência ou começa na pressão mesmo, como está agora, né? Agora, Doutor Rafael Machado, ontem eu fiz uma live com ele. Ele está aqui.
Grande Dando Rafa. parabéns aí para você. Sabe tudo. Doutor Roberto é fera, né, Rafael? Fã, Aqui, eu falei com ele ontem, fico rapaz, eu honrado, só honrado. convido fera. Eu só convido fera. Poxa, o Rafa aí, poxa, virou um puta de um cara legal aí também, Sou cresceu muito falsa aí. magra, tenho 37 anos, 2 filhos. O que é que você indica? O que é que você indica para uma falsa magra que tem 37 anos? A questão de ser falsa magra não tem a ver com a idade, né? A gente vê hoje isso acontecer muito em mulheres jovens, até pelo uso crônico de anticoncepcional, né, Cláudia? Porque o anticoncepcional, principalmente o oral, ele acaba bloqueando muito a produção de testosterona, DEA, que é um esteroide, dehidroepiandrosterona e o hormônio do crescimento, e leva-se a uma diminuição, muitas vezes, de perda de massa muscular. A mulher não fica... Por que falsa magra? Porque ela tem um peso normal, então o peso dela é bom, ela tem cara de magra, né? Então você olha para ela, você tem cara de magra, porém ela vê que ela tem gordura, a porcentagem de gordura aumentada. Não porque ela tem muita gordura, mas muitas vezes porque ela tem pouco músculo e proporcionalmente muita gordura. Então falta recheio nela, né? Então se falta recheio, causa flacidez. Então a pele fica meio sambando, porque ela não tem um recheio de massa muscular no abdominal, ela não tem no abdômen, não tem o recheio de massa muscular no interior de perna, não tem o recheio de massa magra no glúteo, no braço. E aí aquele braço que fica mole, com aquele braço, sabe, aquela coisa meio assim, dá a impressão que ela tem gordura demais. Aí sabe o que elas fazem? Que é um grande erro, que eu já posso até responder a pergunta dela. Elas param de comer. Ela faz muito cardio. O que acontece? Perde mais músculo, piora a sua porcentagem de gordura, porque porcentagem de gordura não é igual só a sua massa de gordura. Quanto menos músculo, é uma porcentagem, ou seja, quanto menos músculo, possivelmente mais gordura, mais porcentagem de gordura também. Então, uma estratégia muito errada da falsa magra é comer pouco e correr muito, que é o clássico, né? Então, às vezes ela vem do uso crônico anticoncepcional, às vezes nunca foi de fazer exercício, e aí resolve agora não, agora tá me incomodando, essa barriguinha, essa flacidez no interior de coxa, preciso fazer alguma coisa para ficar mais durinho. O que eu vou fazer? Vou pro cardio. Isso mudou muito, a gente, como se teve uma apologia muito grande à musculação, que entra no meio de corrida para esse fim, né? Você vê isso aí no dia a dia. Sem dúvida nenhuma. Isso. Eu peguei até o que acontece muito lá na clínica, eu peguei um frasquinho, ó, é como se o músculo fosse essa parte roxa e a pele, a parte branca. Você pode tomar, tem paciente, nossa, eu tô tomando um colágeno, aí você olha assim, um colágeno bom, aquela coisa toda. Mas se você não tem dentro essa parte roxa, se ela é molenga também, não tem massa muscular, como é que vai sustentar a pele? Não adianta nada. Tá jogando fora seu dinheiro. E quando o doutor Roberto fala de comer mais, pessoal, não é comer porcaria, tá? Só pra, né? Porque tem gente ainda que não entrou na comer mais proteína, coisa boa, ovo, né? Gorduras boas, tá? Se for um carboidrato de baixo índice glicêmico. Estruturar a dieta, né? Então você que está visando melhorar sua flacidez, as custas de ganhar mais de massa muscular, a gente fala aí de 2 a 3 gramas por quilo de peso por quilo de massa magra, de proteína, uma gestão de carboidratos complexos, né? De comida de verdade, do arroz, feijão, batata. Idealmente, um bom nutricionista vai calcular essa ingestão de proteína, gordura e carboidrato, tendo em vista a sua atual composição corporal e também o seu gasto, de preferência, fazendo o seu gasto calórico, estimulando o seu gasto calórico, né? Então, tem um superávit leve ou diminuição também da ingestão calórica, atrelado né? Então, quando eu falo comer, é aquela coisa... É porque como se criou aquela ideia... quero emagrecer, vou comer saladinha com frango, lanchinho, uma fatia de peito de peru, uma fatia de... Eu falo isso porque eu fiz muito isso, muita gente fez muito isso, né? E eu mudei completamente o meu corpo quando eu mudei essa ideia, Cláudio. Quando eu falei que eu melhorei minha massa muscular, melhorei meu rosto. Eu teria épocas que eu não gostava de me ver em foto, porque eu me achava pequeno, já sou baixo, né? E aí eu ficava pequenininho, eu já não gostava, porque quando eu ganhei um porte, melhorei muito minha autoestima. E por incrível que pareça, tenho muito mais conforto, porque eu passei a chegar à noite e eventualmente me alimentar, né, com boa comida. Para mim, no meu caso, 200 gramas de frango, carne ou peixe, batata doce, mandioquinha, vegetais, azeite, né?
Comida de verdade, né? Exato. Comida de Ao verdade. contrário, eu lembro na faculdade, cara, eu voltava da academia e eu fazia uma fatia de peito. A gente contava a caloria do pão integral, né? Você come pão integral, uma fatia só, uma fatia de peito de peru e o cottage era uma água praticamente. Né? O cottage não tinha nada. Nossa, o cottage é zero caloria, ótimo, né? Aí você ia dormir com fome, né? Quando Não, apareceu uma tem caveirinha para dietas acordar. famosas aí que como é? Coca-Cola zero é permitido porque não tem caloria. Nossa, pelo amor de Deus. Estratégias que, eventualmente, o cara quer bater uma meta de peso em pouco tempo, isso vai dar certo num peso. O cara quer pesar, como que nem a gente vê lutadores, né? Uma coisa que o cara precisa, eventualmente, de uma perda de peso mais rápida. Depois pode lançar a mão tem estratégias de perda de 7 quilos em 2 semanas, mas você vai perder basicamente água. Que eventualmente lutadores, né, fazem, fisiculturistas, aumenta a gestão de água, diminui a gestão de sódio, depois faz o contrário. Mas isso Sem dúvida. para você mudar um corpo, não vai ser ativo. isso é uma estratégia momentânea para você bater uma balança, não pensando Estão perguntando aqui do ômega de novo. Eu gosto desse aqui da Nutritional. No site tem www.nutritional. Tem ômega 3 importado também. Você pode usar. Tá? Olha a quantidade de EPA e de DHA. Não aqui na frente, que às vezes tem escrito 1000, mas atrás tem escrito 200 de EPA. É muito pouco, entendeu? Por isso que eu prefiro esses que são de matéria-prima importada. Apesar de esse ser nacional, matéria-prima importada, é uma quantidade muito grande. 500 miligramas de EPA. E não esquecer, eu posto sempre sobre óleo de fígado de tubarão. É uma gordura excelente, rica em esqualeno, melhora a inflamação, melhora a fluidez do sangue também. Então ele melhora a performance. Se o sangue está mais fluido, ele leva mais nutrientes, mais oxigênio para todos os lugares, né? E perguntaram aqui, tomo vitamina D 10 mil por semana. 10 mil por semana é uma dose baixa, tá? Dose primeiro para saber. Hoje eu peguei uma paciente que tem vitamina D de 12, né? Caraca. Então, assim, 12, cara. Se tivesse 30, tava baixo. E, né, a gente sabe que a vitamina D protege contra câncer, contra doenças autoimunes, principalmente, que a gente trabalha com doenças autoimunes com altas doses, com o protocolo de Coimbra, né? Kátia Transilo, maravilha, obrigado. O melhor ômega de vinho, de peixes de águas profundas, exatamente. E esses aqui, normalmente, você tem que olhar se tem aquele certificado que não tem contaminação por mercúrio, né? E a dose, como eu falei. Life Extension, a vitamina D é excelente, 5.000 unidades. Não tenho dúvida que estará melhor a sua imunidade, toma todo dia. 5.000 unidades por dia. Composto alimentar de 6 e 9 anos de vitamina D. Posso dar magnésio com zinco? Claro, sem dúvida, deve. E o fígado? Olha a pergunta. E o fígado tomando todos esses suplementos, tá vendo? As pessoas enxergam como se você tivesse... Gente, isso não é remédio que tem efeitos colaterais. Tá? Quando você toma um Tilenol, por exemplo, um paracetamol, desculpa, né? Não vou nem falar a marca aqui, mas assim, um paracetamol, ela vai detonando o seu fígado. Tem vários estudos que mostram isso. Se tomar uma vez na vida, tudo bem, vai te dar um conforto. Mas aquele cara que tem enxaqueca, aí fala, tô fazendo tratamento, aí toma um tarja preta para dor. Você não tá fazendo tratamento, você tá calando a boca do seu corpo para ele não apresentar aquela dor. Mas tem alguma coisa ali que seu corpo tá gritando, dizendo para você que tem algo errado. E a maioria das doenças começam no intestino e na alimentação. É aí que a gente tem que focar, tá certo? Que é a tal da inflamação crônica, né? Que é a inflamação crônica que então, tá agora todos tão em alta esses por causa do suplementos, ômega 3, óleo de fígado de tubarão, deixa eu pegar um monte aqui. Promeganate, esse é da Life Extension, que é o Roman Complete, geleia real. Aqui tem um mundo, viu? Nossa, vitamina C de 1.000 miligramas. Excelente, Então, assim, tem um monte de coisa que você pode usar. Probióticos, esse aqui é Vital Imuno, eu gosto bastante também. Legal. Tem o multidófilos. Magnésio, falou aí. Então, tem um monte de coisa que a gente pode usar nesse sentido. Se você tomar isso aí, vai agredir o fígado. Muito pelo contrário, gente. Você vai melhorar a performance do fígado, porque você vai diminuir a inflamação. As células do fígado começam a ficar assim, ó, quando estão inflamadas, quando a gente está estressado, dorme mal, come muito açúcar refinado.
Então, isso Exato. aqui faz com que enxugue essas células. Então, a circulação dentro do fígado melhora e o trabalho dessas células também, tá certo? Sem dúvida, sem dúvida. Então, tirar esse mito aí de que, ah, porque eu tô tomando muito suplemento. Se for coisas assim que a gente está falando, suplementos bons e não tem remédio, sem problemas. E por isso, lógico que o tratamento individualizado sempre ajuda, né? Fazer exames periodicamente, mas por experiência, pessoal, olha, meus pacientes que estão aqui, Grande Botelho, Primilano, Cassiano, eles vão e voltam, mas fazem exames, sempre fazem bastante exames, vocês sabem, já tomaram tudo que é suplemento, a gente faz o acompanhamento, é muito difícil ter uma Não, e tem gente alteração, que né? pergunta assim, essa galera, né, do pode tomar todo dia limão, aí quando você vai ver, você pergunta assim, você bebe água? Bebo. Ele bebe um copo de manhã, um de tarde e um de noite. Aí bebo, realmente você bebe. Mas você bebe nem 1 litro por dia. Tem que beber dois Não, litros e pouco, dependendo de cada pessoa, da atividade física, mas sem dúvida. digamos 2 litros e pouco. É. A gente é Eu acho que 70% de água. O velho, sim, 65% de água. sim, É sim, muita água. E tem gente sim, que não bebe nem 1 litro por dia. E aí tem sem dúvida. enxaqueca, tem prisão de ventre, tem outras doenças. E fica focando na cápsula que vai melhorar a enxaqueca. Não Exato, vai não no faz o básico. básico, Tem né? coisas que são Não faz o básico. básicas, como o doutor Roberto falou. A É. Dilza tem 53 anos, mudei meus hábitos, conheci o doutor Cláudio, maravilha. A Dilza. Suplementos não são remédios, exatamente. Posso fazer suplementação com vitamina D, 2.500 e magnésio com zinco em crianças. O que você acha, Roberto? Não veria nenhum problema, né? Ah, magnésio, mineral essencial, né, para a saúde, assim como o zinco. Sem dúvida. A imunidade Então, de suas crianças vão estar muito maior. Se elas tiverem rinite, se elas tiverem essas doenças de pele, por exemplo, dermatológicas, vão melhorar muito. sim, Aproveite e tira o sim, leite de vaca, né, Roberto? sem dúvida. E sempre frisar para o pessoal da suplementação isso que a gente está falando, né? É suplemento. Então, o suplemento ele complementa um estilo de vida. Se você quer entrar no mundo da suplementação, não encare como realmente o tratamento alopático, às vezes ele é o lado bom até do remédio, às vezes a pessoa não vai mudar mesmo já, o cara tá lá com um problema já estabelecido, às vezes ele tem que ser alopatia mesmo, porque não vai dar tempo de mudar mais, né? Então, às vezes, vai ter que Mas usar a gente mesmo. consegue, por exemplo, entrar na alopatia, é o que eu falo. O cara quer se matar, você toma um antidepressivo, algum remédio assim, beleza. Mas você vai tomar pro resto da vida? Não. Você vai fazer um trabalho com terapeuta, você vai nutrir seu intestino, que é onde mais se fabrica Para tentar fazer serotonina. uma E aí, com transição, o né? tempo, uma transição, pronto. Mas Sim, não significa que você tem que tomar remédio. Toma um remédio do exatamente. açúcar, um remédio do colesterol. Pô, você consegue tirar tudo isso, claro, com alimentação saudável e com a suplementação também. O Dr. É, Roberto ajudou a mudar minha vida. Caroline Haddad. Sou grande, cara. muito grata. Roberto é Ah, fera. Quantidade de ômega obrigado, Carol. 3, 1.280, tá ótimo. Essa quantidade, como eu te falei, tem que olhar atrás do rótulo, tá? Coenzima Q é Aqui, ó. 10. O grande Sandro Lopes aqui comentou. Roberto, me tirou uma mão e o suco de laranja. O suco de laranja é realmente para pessoas que eventualmente querem perder gordura abdominal, tem um nível mais alto de açúcar, não faz o menor sentido, né? Se você terminou um treino extenuante, você tem um perfil de emagrecedor, aí talvez o suco de laranja possa, uma criança em crescimento, eventualmente não está se alimentando direito, mas na grande maioria das vezes é desnecessário. Coma a fruta, vai ser Coma sempre fruta, melhor. muito melhor. Vem com aquelas Exato, garrafinhas coma que a são as fruta. fibras. É muito mais Exato, completa, muito mais. exato, exato. No Mariana caso, Araújo, qual o nível ideal de vitamina D? Ó, no exame ela é de 30 a 100. 30 a 100. Melhor você estar acima de 50. Tem vários estudos que mostram que acima de 50 protege contra 40% de câncer de mama, contra doenças autoimunes. Eu gosto acima de 60, tá? por aí, em torno de 50. Não é possível que alguém ache que a pessoa com 25 de D vai ser igual a pessoa que esteja com 70. Pô, é meio óbvio, né? Que vai estar bem melhor. Né? A gente sabe que. Maravilha. Castanha, excelente. Oleaginosas também. Você indica oleaginosos, castanha, Muito, nozes? muito, muito. Afinal, também, a ideia é quando a gente faz uma dieta mais de baixo carboidrato, visando diminuição da insulina, diminuição da inflamação para reverter a obesidade, né? Já que também o tema é estratégias para melhorar a forma física, vamos falar um pouquinho das pessoas que estão com sobrepeso e obesidade, né? Então, geralmente o ganho de peso vem com níveis mais altos de insulina, vem com níveis mais altos de açúcar no sangue.
Por isso que a dieta low carb encaixa muito bem para essas pessoas. E não necessariamente a low carb tem que ser restrição calórica, né? Então, são pessoas... Eu vi nessa dieta uma grande saída porque essas pessoas sempre foram naquela também de comer pouco. Pessoas que têm resistência à insulina, têm resistência à leptina. Quando tem resistência à leptina, são pessoas que têm mais fome. E aí sim, se elas comem pouco, elas têm que tomar remédio. Você propõe uma dieta em que você diminui a ingestão de carboidrato, possivelmente de açúcar, o que vai diminuir o açúcar no sangue, diminui a insulina, o que vai emagrecer. Eventualmente, você vai dar um aporte calórico mais interessante para ela, ela vai ficar sem fome. Eventualmente, vai precisar de remédio. Vai ter mais conforto. Vai ter mais conforto. Por isso que as oleaginosas que deram a entrada nesse assunto, por conta disso. Que elas vão ser mais ricas em gorduras boas, vão te fornecer caloria. Caloria é energia, muitas vezes. Essa caloria da gordura não libera insulina, libera muito pouco. Né? E te sacia também. De sacia. Por que sacia também, né, Claudio? Porque além de fornecer caloria, a caloria é vital para você ficar saciado. Mas não gera compulsão. A gordura, ao contrário do açúcar e do trigo, ele não gera muita serotonina de liberação rápida. Então, açúcar e trigo libera serotonina, aquilo se esgota, você quer uma nova dose. Né? Isso acontece no pãozinho, no bis, no chocolate, né? Que a gente no sorvete. Aquele açúcar rápido, você já quer mais. E na gordura, não. Você vê que aquela gordura, a gente nem é tão gostoso, né? Abacate, que é rico em gordura, tem pouco açúcar, não é uma fruta maravilhosa. Você vê que crianças muitas vezes não gostam de abacate, porque tem pouco açúcar, né? As oleaginosas, a gente vai aprender a gostar mais velho, né? Porque não são tão saborosas, né? Já que tem pouco açúcar. Mas dá para fazer umas misturas legais, assim. Eu boto, por exemplo, abacate ou banana, boto o leite de coco em pó docinho, maravilhoso. Excelente. Então, assim, você consegue fazer umas misturas assim que ficam bem legais e tal. Tem uma paciente aqui que falou que tô na menopausa na era do demônio. Do demônio, engordei, coloquei o chip, tenho uma alimentação ótima e tal, nananã, não uso refrigerante, mas engordei depois na menopausa do chip. Aí tem que ver, né? O que eu vejo mais como a gente lê falando em relação a engordei, porque ela atrela engordei a ganhar peso, né? Seriam sinônimos na cabeça das pessoas. Como os chips que os médicos colocam tem muitas vezes testosterona, gestrinona e outros hormônios dessa linhagem, possivelmente ela ganhou massa muscular. Era uma mulher que deveria, na menopausa, tinha um nível bem baixo de testosterona, próprio da idade. O pouco que entrou no chip já fez um ganho de... Se você ganhou 1 quilo de músculo, você ganhou 1 quilo d'água. Já aumentou 2 quilos da balança. Então, muitas vezes você não engordou. Você ganhou peso às custas de massa magra. É muito comum mulheres que suspendem anticoncepcional e falam que engordaram depois que suspenderam. Elas não engordaram. É porque a testosterona subiu. É porque muitas vezes o GH subiu. E como ela não fez uma dieta muito legal, ela ganhou músculo e não perdeu gordura. E aí o peso aumentou. E ela fala, o anticoncepcional me emagrece. O anticoncepcional te definhava, te envelhecia fisicamente. Né? A gente vai ver na fragilidade do envelhecimento pessoas muito magras. Por quê? Não tem massa muscular. Se as pessoas se olharem para o peso só dessa forma, realmente elas vão envelhecer de forma precoce. Então, falando dessa parte dermatológica, a matriz extracelular da pele, essa derme, ela tem muito colágeno, né? E você vai perdendo esse tecido celular subcutâneo. E aí você fica, né, chupado, fica... Sem dúvida. Principalmente quem é mais magro e tal. E isso acontece tanto nas pessoas que são ectomorfas, né? Que são sensíveis à insulina, tem uma baixa capacidade de estoque de energia em forma de músculo e até de gordura. Né? São pessoas que também elas sofrem muito mais, é uma curiosidade isso, elas sofrem mais que os obesos às vezes, né, Cláudio? Porque toda a medicina e nós mesmos em redes sociais tendemos a sempre orientar mais obeso. Você já percebeu isso? As pessoas sempre, as orientações para as pessoas com sobrepeso e obesidade, elas estão em todos os lugares. Você liga o bem-estar, está lá, seja de forma errada ou não, é o médico tradicional, é o médico alternativo, toda a linhagem é sempre o suplemento para o gordinho, é o suplemento para o emagrecimento, é uma dieta para o emagrecimento, é o remédio, né? E o magro, ninguém aborda ele. E pelo contrário, quando o magro vai no médico, mas você tá bem pra caramba, eu queria ser assim, eu queria comer igual você, ninguém olha pro magro. Um monte de falso magro também.
Eu não faço magro, o magro mesmo de verdade. Às vezes o magro, muito magro, ele tem essa baixa autoestima e ninguém olha para ele porque falam que ele está normal, né? Os exames dele são bons em geral, né? Então, a maioria tem, os magros tem açúcar baixo, fluorídrico Ninguém baixo. fala, né, para ele ganhar massa Ninguém muscular. fala, exato. Como é que eu ganho massa muscular? Pode perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo? A Renata está perguntando. É a grande a estratégia quando você não come tão pouco, né? Como você come bem, né? Uma quantidade proteica ideal, de carboidrato ideal, faz musculação paralela ao treino de cardio, tá com hormônios equilibrados, aí sim é possível ter essa troca. Se realmente pender, comer muito pouco, fazer muito cardio, você tiver na menopausa, se reposição hormonal, tiver com anticoncepcional, um homem mais velho, sem ideia, sem testosterona, realmente a chance dessa troca fica muito difícil. Vai ter que, muitas vezes, escolher entre ou ganhar músculo ou perder gordura, né, Cláudio? Sem dúvida. Doutora Vanessa Barcelos, um abraço. Um abraço, Vanessa. Alergias vai e vem, suplementos ajudariam. Vitamina D é um deles, probióticos é outro deles, lactobacilos. Tira leite de vaca, gente. Vocês são alérgicos. Tira proteínas inflamatórias, glúten também, tá? Doutor Roberto, qual a quantidade de castanha do Pará devo consumir? Aí o outro perguntou também, qual a quantidade limite de oleaginosas? Isso varia. Não tem, essas perguntas de quantidade, pessoal, elas não é muito variável. A própria ingestão de água, sim, tem uma média, né? Mas varia conforme o seu tipo de corpo, conforme o seu nível de insulina. Se você realmente faz uma dieta low carb, high fat, tipo dieta mais paleo, você vai ingerir às vezes mais gordura, eventualmente das castanhas, das oleaginosas. Um cara muito magro que esteja visando ganho de massa muscular vai até comer mais carboidrato e aí até pode diminuir a ingestão de gordura, porque senão fica sem fome, né? Então vai variar um pouquinho conforme falar, olha, 3 castanhas, que nem eu, a gente já vi muito isso, né? Pode comer 3 castanhas por dia. Mas olha a heterogeneidade da população, como é que a gente vai falar que são 3 castanhas? Aliás, tem que ver os outros alimentos ao longo do dia também, claro, né, que a pessoa come para você ingerir. A própria água, se uma pessoa, a quantidade de água que a pessoa precisa tomar está muito linkada à massa muscular dela, né? Já que grande parte dessa água está na massa muscular, como eu disse. Então, você imagina se uma mulher bem pequena, bem magra, de 1,55 m, tomar a mesma quantidade de água que um cara da NBA. Sem dúvida. Né? Um ou outro, ou ela vai ficar o dia inteiro no banheiro, ou ele vai ficar desidratado, né? De qualquer forma, assim, é uma excelente estratégia, né? Para saciar, é uma excelente estratégia com fonte de minerais, zinco, selênio, potássio e de caloria boa. Quando o doutor Roberto fala comer mais, é comer mais isso, gente. Exato, não é comer mais a fatia de bolo que sua sogra fez, não. Igual o pastor Gilmar falou, que minha sogra fez um bolo. Meu Deus do céu. Então, atrelar, como nas últimas décadas que você vê como bateu, né? Como não se olhava para a composição corporal, só se olhava para o peso na balança. Então, só se olhava também para a quantidade calórica. Quando a gente começa a pensar em composição corporal também, e não tanto no peso, né, e sim em qualidade corporal, passa-se a pensar também em qualidade das calorias. Né, e aí que a gente vai comparando, né? Por exemplo, exatamente. Um pão então, tem menos calorias que um abacate, muito menos. Conhecimento, mas você comer um abacate muito mais saudável. Né? Exato, conhecimento retrógrado. Quero só um peso na balança. Quero comer pouco. Conhecimento atual. Da onde provém essas calorias e o seu corpo como um todo te agrada, né? Você está bem com o seu corpo, né? Ou é só um peso, né? Então, vamos além. Acho que o conhecimento atual nos deu a chance de a gente ir além unicamente de ficar contando caloriazinha e ficar olhando com um peso na balança, né? E entender, eu falo com o pessoal assim, olha a foto de sua família 20 anos atrás. A gente era muito magra e agora tá... Então a tendência das pessoas é engordar de gordura mesmo e perder massa muscular. Então o papel da gente é tentar fazer o inverso. Como é que ganha massa muscular? Estimulando o músculo, né? Então você tem que estimular a musculatura. E aí, o que o músculo é feito? De proteínas, né? De fibras, de gordura. Então comer mais proteínas, mais gordura boa e água. Pronto. Diminuir a quantidade de açúcar.
entender que a gente, o papel da gente é tentar trocar isso, né? Como o Dr. Roberto fala, tentar com o tempo ganhar mais massa muscular. Você mesmo pesava, né? Até 2006, 67. Hoje eu peso 82, 80, Bem 82, mais. cara. E a composição Muito muito mais, né? melhor, muito mais fisicamente mais bonito, Sem fisicamente dúvida. mais saudável, você tem mais força, porque você tem mais Sem músculo. dúvida. Lembrando que Mais o forte. coração é um músculo, então se você Sem tem dúvida. uma contratilidade mais forte, você tem uma tendência a ter infarto muito menor, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Por sinal, coenzima Q10 e esse mineral aqui, magnésio, é fantástico, é uma dupla fantástica para contratilidade muscular e Para cardíaca, mitocôndria, claro. né? Para mitocôndria. Mitocôndria também. Então, uma grande... Entender dessa forma também, né? A cúrcuma e o gengibre pode sim, pode comer quem tem hipertensão, por que não? Né? Agora, não ficar exagerando em tudo. É o que eu falo. Se você, por exemplo, ingerir magnésio, até o cloreto de magnésio que é simples, se você ingerir, sei lá, 500 miligramas 2 vezes ao dia, você tem uma chance muito menor de arritmias e você consegue melhorar essa contratilidade arterial, diminuindo a chance de arteriosclerose, diminuindo o açúcar também faz isso. Né? Então, um conjunto muito maior para a hipertensão do que estar preocupado com o gengibre e a cúrcuma, porque falam que o gengibre pode piorar a hipertensão. Não é assim que funciona, Sim, gente. sim. Tá certo? E uma, Porque tem algumas substâncias mais termogênicas. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ele é super saudável. É só durante o dia, se você comia 2 pães, você não come mais. Você vai ter uma chance muito menor de ter hipertensão a longo prazo. Não tenha exatamente. nenhuma E dúvida. assim, o que a gente viu de erro em relação às orientações, acho que sua câmera virou. Opa. Você desfocou, Cláudio. Peraí. Deixa eu ver aqui. Tudo bem por aí? Posso continuar falando Pode aqui? continuar falando, pode continuar. Tá. Eu não estou conseguindo acessar aqui. Uma coisa que a gente viu acontecer nos últimos anos foi essa ojeriza da ingestão proteica, né? O que veio de encontro, né, com a recomendação de você ingerir menos gordura, né? Já começou esse medo exagerado da carne, né? Porque a carne tinha gordura e a gente foi o ovo, né? Então o ovo ficou por anos aí demonizado. Quando você parou de comer a gema, todos diminuímos a ingestão de gema algumas décadas atrás. E aí você não só tirou a gema, tirou a clara. A clara é rica em albumina, que é uma proteína. E aí você, não, a carne vermelha faz mal, o frango, a proteína em excesso faz mal para o fígado, proteína faz mal para os rins. E aí as pessoas foram comendo muito mais carboidratos, né, ao longo dos anos. Você vê que no café da manhã é um misto quente, à noite é uma sopinha, muitas vezes uma sopinha de vegetais, de manhã só a fatia de peito de peru, que é uma fonte de proteína horrorosa, né? E uma quantidade também muito baixa, e ele só come proteína na hora do almoço. E se a gente também está falando em massa muscular, seja para estética, seja para se sentir mais bonito, seja para envelhecimento, com essa ingestão de proteica tão baixa, não vai ter como. Não vai ter chip hormonal, não vai ter reposição de hormônio, não vai ter musculação que dê jeito. Musculação a alimentação é a base. Se você quer manter sua massa muscular, perdendo gordura, ou quer ganhar massa muscular e não está tão pouca gordura, a sua ingestão proteica vai ser crucial. E a gente foi orientado a comer muita pouca proteína nos últimos anos com esse medo. Para você comer muita proteína é muito difícil, né, Roger? Você vê que você teria que ficar... Quando eu faço uma dieta hiperproteica, a pessoa nem consegue... É difícil. Ela tem que ficar suplementando o dia inteiro. Se a gente comer proteína em comida de verdade, no café da manhã, no almoço, no meio da tarde, no jantar, que é muito acima da média do que as pessoas comem, 4 porções ao dia, que já é muito acima, que nem o paciente que eu peguei hoje, ele come uma vez, precisa ganhar um senhor de 70 anos que está com deficiência, deu sarcopenia na bioimpedância dele. Ele faz uma dieta até que não é ruim, mas muito pouco proteica, né? Porque é granolinha de manhã,
é a sopinha à noite, que nem antes deu de exemplo. Você come proteína no almoço. Se você comer proteína em todas as refeições, você não, nem tá longe de ter uma sobrecarga proteica, né, Cláudio? Se a gente já melhoraria muito, porque também essa proteína termogênica aumenta seu gasto calórico basal. Logicamente que você vai comer menos carboidrato, e, consequentemente menos açúcar, o que vai te favorecer mais queima de gordura, manutenção ou ganho de massa muscular conforme o seu tipo de exercício, o seu perfil hormonal. Então, vamos espaçar mais essa ingestão proteica ao longo do dia, estruturar melhor essa dieta, que é o importante também. Às vezes a pessoa também quer comer só uma refeição só, pode ser ruim porque não vai conseguir absorver tudo. Então, às vezes, quebrar também facilita. Você comer às vezes 300 gramas de carne de uma vez, não é tão simples assim, né? Aí eu começo a entender, muita gente já almoça e já trabalha, com uma quantidade enorme de carne, já vai ficar, né? Isso é muito... Ou à noite também vai ser ruim. Então, se você conseguir dividir ao longo do dia, hoje são todas estratégias, tem hoje o jejum, isso vai muito conforme, por isso que individualizar, jejum é bom para todo mundo, a gente não vai ser tão bom, não vai conseguir se adequar, outros vão se adequar melhor numa dieta mais de 3 em 3 horas, porque ficam mais saciadas, né, e não tem uma necessidade. Mas uma coisa que eu tenho visto, assim, é tipo assim, eu com um inhame empim e boto uma manteiga, sei lá, e pronto, no café da manhã. Daqui a uma hora você vai estar com fome. Porque você só colocou carboidrato. Sim, coloca ovo, coloca um frango desfiado, coloca... faça uma tapioca, coloca semente de chia, coloca um azeite junto, que é uma gordura boa, né? Eu acho um pecado você comer tapioca pura, eu acho. Né? Não tem glúten, mas tem um índice glicêmico alto. Então, sempre faz com ovo. A tal da crepioca mesmo é um super alimento, eu te garanto. Em 3 horas você está sem fome. Então, te sacia, né? E até pela própria gordura mesmo do ovo, a gente sabe que tem essa digestibilidade mais baixa, né? Vai causar uma saciedade maior. O carboidrato, você imagina você que comendo carboidratos que são complexos, são muito bons, são naturais, mas que, e mesmo assim fica com fome. Você imagina se o cara comendo um pãozinho, né? Nossa. Um salgado. O pessoal está perguntando padaria. aqui do paciente usa anticoagulante, pode usar suplementos? Claro, deve. Própolis é bom para a imunidade, claro, é extraído daquela colmeia e o própolis as abelhas utilizam porque ele é antifúngico, antibacteriano, justamente para não ter nenhum tipo de contaminação na colmeia. O Instagram já está avisando aqui, nunca vi isso, mas restantes 1 minuto para acabar a live. Passou rápido, passou rápido. Eu acho que é porque tem um monte de live, um monte de gente perguntando.